Vai dar tudo certo. Eu saúdo os irmãos capacitados, os irmãos aí. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre um assunto. Eu vou sempre tentar trazer coisas novas, tá, irmãos? Vou tentar, né? Não sei se vou conseguir. Eu estou fazendo uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer, que é anotar, né? Eu não tinha o hábito de anotar. Quando eu ia dar estudo ou pregar, pela misericórdia de Deus, não que eu saiba tudo. Se alguém pensa que eu sei tudo, isso aí é conto da sereia. Já falei isso não existe não, tá? Mas hoje vamos falar sobre um assunto que o Espírito Santo tocou no meu coração, que é sobre o jejum. E os irmãos têm plena liberdade de perguntar, de questionar, de discordar, de refutar, tá bom? Então, o que acontece? Existem, vamos classificar aqui. Existem 3 tipos de jejum. O chamado jejum total, parcial e o sobrenatural. O que é o jejum parcial? O jejum parcial, ele é abstinência, o próprio nome já diz, né? Parcial de alimentos. Tem um jejum que dizem, só que eu já não concordo, dizem, tá? Que a água não quebra. A água não quebra. Porque a água é, se eu estiver errado, a professora me corrige, tá? E inclusive eu quero que você me cobre, você pode me cobrar. A água é incolor, insípida, inodora, só que lá no livro de Jó fala do cheiro das águas. Aí já é outro assunto, tá? A árvore, né, ao cheiro das águas. Ao cheiro das a águas. árvore floresce. Então o que acontece? O jejum parcial, alguns defendem, presta atenção, que quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram na Babilônia, que eles iam ser apresentados ao rei, que eles recusaram as comidas dos reis, os manjares do rei, o que aconteceu? Eles fizeram um jejum de frutas e verduras e legumes, Não. vamos assim entender. Não, Não? contrário. Eles rejeitaram os manjares. Sim. Não, fizeram jejum assim, eles ingeriram o que eu estou dizendo. Só Ingeriram. frutas e verduras. Então eu errei na minha expressão, por isso que eu te falei. Exatamente. Então o que acontece? Eles ingeriram somente aquilo. Frutas e Eles, verduras. né? Então alguns defendem isso. É muito mais sadio até Com do que certeza, comermos com carne, certeza. né? Porque comemos carnes embutidas. Agora é o seguinte, o jejum de Jesus de Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, eu acredito que foi o chamado jejum total. Por quê? Porque Jesus estava no deserto, e no deserto dificilmente vai ter água. Então foram 40 dias e 40 noites de jejum. Além de Jesus Cristo, tinham mais 2 que jejuaram. Quem é que lembra? Moisés e Elias. Né? Então hoje faz muito jejum. Elias, eu queria agora que não falasse, porque Elias, ele foi alimentado pelos corvos. Mas do corpo já é outra Aí eu etapa. quero ver essa referência que um está falando de Elias, que eu não me lembro. O que acontece? No caso de Elias, olha só para vocês verem as diferenças e os privilégios, né? Moisés, quando estava jejuando 40 dias e 40 noites que ele jejuou, ele estava na presença de Deus. Amém. Elias, antes de iniciar o jejum, ele foi servido por anjo. O anjo lhe deu pão e água. Foi. Então, tá entendendo aí? Então, a partir dali já começa uma jornada, já, vamos dizer, sobrenatural. Dizem, eu não sei, porque às vezes o pessoal comenta, a gente não pode até que ponto afirmar que foi verdade. Que o Davi Miranda jejuava uma média de 40 dias. Também não sei como era. Dizem, tá, irmãos? Não posso confirmar nada. A primeira vez que aparece o jejum na Bíblia, eu vou falar poucos textos sobre o jejum, não vou falar muito não, para não ficar muito cansativo, mas a gente pode procurar esse de Elias, tá? Eu não anotei já foi aqui. interessante já. O que acontece? A primeira vez que aparece jejum na Bíblia, isso na Bíblia King James, tá? Inclusive, vê se os irmãos conseguem acompanhar comigo aqui, que eu vou ensinar para os irmãos como vocês vão saber a versão da sua Bíblia. Ó, deixa eu ver onde é que está aqui. Bem no comecinho dela tem. Essa minha aqui eu sei que é atualizada.
Aí se for a mesma versão, não precisa de ler novamente o texto para não repetir. Tá aqui, ó. Ó, João Ferreira de Almeida, edição revista e atualizada no Brasil. Vocês conseguem ver aí? A Almeida Revista Atualizada é chamada, abreviado por ARA. A de Almeida, R de revista, A de atualizada. A sua o quê? João Ferreira também. Não, mas e depois, o que tem escrito? Edição, revista e corrigida. A sua já, A minha 2005, terceira edição. algumas coisas na sua não é diferente da minha, tá? Algumas interpretações, alguns textos. A irmã conseguiu achar, irmã? Não, eu não tenho não, porque a minha é aquela Bíblia da promessa. Traz Tem, aqui para mim, irmã? por gentileza. Tem, Todas irmã. têm. Todas elas têm. Por favor, irmão. É Presta bem no aqui. começo, Eu vi na a primeira, Bíblia. na segunda página. Presta aqui. Teria aqui. Toda a Bíblia tem. Eita, eu peguei uma Bíblia essa semana dessa aqui, Olha, que eu vi letra jumbo. Essa aqui é excelente, irmão. Aqui, ó. A sua edição revista e corrigida, ó. Tá bom? Então a sua e a dela é a mesma. Deixa eu ver Qual só um edição? pouquinho, peraí. Qual a edição dela? Qual A edição? edição, tá. Vamos lá. A minha terceira. Deixa eu ver onde é que tá a A edição minha aqui isso agora. também é a terceira. Não, peraí. Isso aí daqui não tá falando da edição, não. Fala. Sempre na conta. Site, e-mail. Olha. Ah, tá. Primeira edição de 2014. Primeira. Ah, tá, A minha é primeira. 2005. Então, me a empresta- dela tá mais nova. Me empresta a sua irmã. Irmã A dela Francisca, tá mais nova. pega a dela pra mim ver a dela. Qual é a dela, por gentileza? A minha é 2005 ainda. 2005. Irmã, a sua tá zerada, irmã. Parabéns. A minha? A sua é melhor que tá aqui na casa. Ou seja, presta atenção. A sua versão, a da irmã e a dela, é a mesma coisa, tá? Ambas são revistas corrigidas. Agora, essa da irmã ali, eu encontrei com uma irmã aqui agora, essa semana, e ela tava com essa Bíblia, só que a dela tinha umas coisas lá no Antigo Testamento de cores diferentes, destacadas. Porque a letra é gigante, junto, muito boa. Mas nosso assunto aqui não é a Bíblia, não. Então, eu tenho que citar isso, sabe? Porque às vezes uma Bíblia está de um jeito e a outra está de outro. Quando a professora Sônia lê, é o mesmo conteúdo que vai estar na Bíblia de vocês. É o mesmo jeitinho, tá bom? Então vamos ver aqui. A primeira versão aqui, que está em Levíticos 16:31. Primeiro versículo na versão King James. Como é que está na sua, irmão, por gentileza? Levítico. 16:31. 16, né? 31. Olha só, nessa área aqui já não tem a palavra jejum. 16, Ah, é? 31. Não tem. É. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Percebe aí porque que eu falei da importância da tradução? E esse aqui eu consultei na King James, que eu tenho instalado no meu celular. E eu inclusive fiz um vídeo sobre Bíblias, não sei se os irmãos já viram, está lá no meu canal. Né? Minha filha até teve na minha casa, ficou até bom. E eu coloquei a pilha de Bíblias que eu tenho em casa, mas eu esqueci de colocar a Bíblia das Testemunhas de Jeová, que tem algumas modificações lá também. Entendeu? A católica também. A católica eu tenho duas católicas, a edição Ave Maria e tem a Tebe. E aí eu até comentei que quanto mais antiga for a Bíblia, melhor. Aí teve um rapaz que chegou e falou assim, olha, você não entende nada de grego e hebraico. Eu falei, concordo. Eu nunca falei que sou professor de grego e de hebraico que eu entendo. Então, vamos ler outra referência aqui. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. Pode ser que não esteja também a palavra jejum aí, tá, irmãos? 2 Samuel 12, 16. Mas nesse aí vai estar. Esse aí vai estar porque eu lembrei agora. Tem que estar aí, né? E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Glória a Deus. Que evento foi esse aí? Esse evento foi quando o salmista, podemos dizer salmista, rei... Sacerdote. Não, sacerdote não. Não, Davi. Como ele falou algumas coisas que foram profecias, vamos assim dizer, nos Salmos, também pode ser chamado de profeta, embora não existisse o ofício na época.
Então Davi tinha acabado de cometer um adultério com Betseba. Tem versão que está Betseba, tem versão que está Batseba. Na minha diferença. Tá certo? Então o que acontece? O que ele fez? Ele jejuou, olha só. Qual é o mistério do jejum? Você jejua hoje, mas não quer dizer que Deus vai operar amanhã, não. Você jejua hoje e Deus pode operar daqui a uma semana, daqui a um mês. Amém. Porque o agir, o operar é da parte dele, irmãos. Nós não conseguimos cronometrar o tempo e a vontade de Deus. Isso é impossível. Tá certo? Deus é inimanipulável. Não tem como você manipular Deus. Deus quer nos usar, mas nós usamos Ele sem chance. Mas tem gente que eu já vi cada aberração, cada coisa triste, de querer até colocar Deus na parede. Isso não existe, irmão. Deus é soberano, né? Eu já vi demais no Universal. Acho Pois é. feio. Eu acho isso feio. Vamos ver outra Assim, referência aqui. Ou Deus me ajuda, ou eu, né? Mas eles ensinam Ou eu assim. deixo ele, sabe? Ou ele faz ou não faz. 2 Samuel 23. 2 Samuel capítulo 20, versículo 3. 20, É. versículo 3. Não, dessa referência Vindo, não é pois, Davi para a sua casa, a Segundo, Jerusalém. perdão. É 2 Reis, tá? 2 Reis, não é Samuel. 2 Pode ler, viu, irmã? Se achar. 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Todos somos um corpo. 2 Reis? Isso. Segunda Reis o quê? 23. Não vai aparecer jejum também aí, viu? Não vai aparecer jejum. Não vai não? Versículo 3. É, pelo menos na minha não apareceu. Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Mas não deixa de ser, né, irmão? Ele estava ali aflitíssimo, né, irmã? É, mas peraí. Mas também ainda não é essa referência, não. Pera aí, irmão. Não tá Eu tô igual Nós quando. estamos conhecendo a palavra, né, irmão? Estamos lendo a palavra de Deus, não tiver, né? Ué, irmãos, que mistério é esse aqui? Eu tô lembrando quando eu fiz meu primeiro bacharelado, o professor falou assim, Aqui, irmão. tem gente que escreve, quando ele escreve, ele entende, né? Você é professor da língua portuguesa, você sabe. Quando ele entrega que ele pega de volta, aí que ele olha, só Deus entende, né? Ele entende. Letra de médico é difícil. Eu não estou vivendo isso aqui agora. Deve ser 2 Crônicas, então. Agora vamos tentar 2 Crônicas. Não é possível. Engraçado, irmão, livro de Crônicas e Reis, eles são super... Tem algumas semelhanças, algumas passagens, né, irmãos? Olha aí, tô te falando. Eu falei primeiro Samuel, depois falei Reis, mas é Crônicas. 2 Crônicas 23. Aqui já aparece jejum. Segunda Crônica. A oração do rei Josafá. Observe que essa oração foi acompanhada de jejum. Você vê, né? Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Observe-se que o jejum era coletivo para todos. Igual o livro de Jonas, né? Maravilhoso. Jonas também. Maravilhoso o Eu jejum gosto dele. de Jonas também. Eu O não- jejum dele até as crianças. Os animais, tudo, né? Então, os É, animais, Foi os lindo. reis. Foi Agora- o melhor jejum já visto na Bíblia. Agora, qual que você falou? Dá se vestir de pano Pera, de o que você saco pra falou? se humilhar, mano. Tem, claro, Jesus Cristo. Não, pera, não. 40 dias e 40 Não, noites, aí todo mundo sabe. não. Eu quero que você repete, por gentileza, a O frase. jejum Ela de falou Jonas. Sim. O melhor jejum que ela Olha fez. só, Pera, isso, olha a palavra tá aqui, ó. Ela fala. O melhor jejum, não foi? eu O melhor achei foi que o depois Jesus. se Ela converteram. quer dizer... Nós estamos aqui para aprender, irmãos. Vamos aprender hoje. Eu gostei que você falou isso. Não, por que eu falei O melhor isso? foi em Porque Cristo, né? quando fala assim, que tirou até as crianças, tiraram Isso. o mamar deles, o peito deles, os animais, tiraram os animais, apartaram os animais, Mas não vestir de mamaram pano de nessa. saco. Não. Pra Mas, mim foi o jejum mais lindo. mas você levantou. Claro, Do Jesus, ser humano, né? né, irmão? 40 Do dias, ser 40 humano. noites, claro. Você- Isso é incontestável. Não, mas eu continuo batendo Mas no não, texto. né? Não é esse meu pensamento, não é esse não. Não entendi. Você levantou uma polêmica que, como diz o meu amigo, o professor também, Bispo Piraí, ele fala o seguinte, você... Como é que é? Você pegou a cereja do bolo. É. É porque essa aí essa é a melhor parte que eu vou falar lá no final, que vocês vão falar assim, mas irmãos, eu não sabia. Você não sabia, mas agora você está sabendo. Porque nós estamos aqui para ensinar.
E é o que está na Bíblia. Nós vamos falar Talvez do eu tenha até me expressado. Não, você não expressou mal, não. No sentido assim, pra mim, Não. eu paro no livro de Jonas. Não, você nessa não expressou, parte. você não expressou mal, Muita gente não. prega mais que ele estava lá dentro da Talvez da você baleia, está... que ele foi, não, eu entendi, que ele foi jogado e tal, mas ninguém atenta para o jejum que ele fez e que ali na hora ali, né? Talvez que você... apregoou. Eu já entendi. Aliás, não foi bem Jonas, né, irmão? Não foi bem Jonas, mas o rei, né, quando eles ouviram e temeram e fizeram o jejum. Eu achei demais aquilo. Sim, não, mas a sua expressão, a sua colocação está correta. O negócio é que quando você falou melhor, você me reportou, porque eu deixei para o final aqui. Que eu vou falar para vocês que é o modelo de jejum que eu procuro fazer hoje. Né? Embora eu já fiz... Tem o jejum de Daniel também, que é maravilhoso, Eu- porque ele conseguiu graça diante do rei, né? Eu E já... outra coisa, o jejum de Esther também. Vamos chegar lá também. Não, eu vou falar de jejum hoje. Senão o irmão não vai dar o estudo. Não, mas- Não, mas- na Bíblia que É participativo. De Estel eu coloquei, eu não coloquei muito porque, como você sabe, são muitas informações. Então, irmãos, o que acontece? Aqui o rei Josafá conclamou que toda Judá jejuasse. Né? Eu tenho no meu canal, é bem pequenininho o vídeo, acho que 44 segundos. Foi quando pediram para fazer um jejum em prol do presidente, né? Nosso Eu lembro presidente. daquele dia. Aí eu Eu fui fiz pro também. monte, orei, chamei os irmãos, nós oramos, jejuamos, clamamos, nossa parte nós fizemos. Aí lá no final do vídeo o presidente fala uma coisa que eu não vou falar aqui para não... Mas se alguém for observar direitinho, enfim, não vamos entrar nesse mérito também não, que já é campo político. Vamos voltar para aqui, para os jejuns que eu anotei aqui, né? Ele faz umas coisas assim, mas nós também. Então vamos lá. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Mais para frente. Ó, Neemias 1, 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Para você entender o que você está lendo na Bíblia, às vezes você fala, mas irmão, que situação é essa? O segredo é, você lê o versículo anterior e você lê o versículo posterior. Aí você vai entender tudo que você leu. Bem fácil esse segredo para você entender a Bíblia. Porque às vezes a pessoa pega um texto isolado, ou forma uma doutrina, ou ensina de maneira errada. Pode perguntar. Bom, Eu quero que você faça pergunta difícil. Tá. Porque aí se eu não souber, eu vou pesquisar. Aí é uma coisa também que eu tenho certeza que Ana chegou no templo, eu tenho certeza que ela jejuava. E ali, quando Eli falou para ela, você está embriagada? Ela falou, não, meu Senhor, estou com a alma aflita. Então eu creio que ele falou assim, que o Senhor conceda desejo do teu coração, partiu do altar a bênção para ela, que o Senhor conceda desejo do teu coração, e quando ela teve Samuel. Então ali eu creio que ela estava em jejum. Então ali ela estava no templo, em jejum constante. Temos aquela Ana também, uma outra, A outra Ana, profetiza lá, Lucas, né? Profetizando lá no Novo Testamento. De uma viúva de E ela 84 anos. jejuava e orava, estava no templo dia e noite. É lindo demais isso aí. Eu também, eu Isso me aí afirmo irmã, toda ali. isso sustenta a nossa fé. Sustenta a nossa Então fé. o que é o jejum? O jejum é a mortificação da carne e a vivificação do espírito. Até aqui tá ok, sem problema, Quando né? você tem que tomar remédio, como é que Isso também- Aí fica complicado. Que nem irmão tem para o João, porque ele toma remédio cedinho. Então, irmãos, o que acontece é o jejum parcial. O jejum natural é aquele jejum que, segundo o pastor Jonas Borges, ele tem um livro escrito ali muito bom. Li há muitos anos esse livro. Ele fala assim, jejum arma infalível, né? Até o terceiro dia, que você já não está mais normal nesse mundo aqui, não sei se vocês irmãos já conseguiram jejuar 3 dias, sem comer nem beber. Eu nunca fiz isso. Eu já fiz, já fiquei até mais dias. Minha esposa A que irmã sabe da a também já luta, fez. a luta que ela passou nesse período, tá? O que acontece? Quando você jejuma 3 dias, até 3 dias, a psiquiatria tenta te explicar. Depois de 3 dias, os psiquiatras não conseguem mais. Aí você vai para camisa de força, tomar sossega-leão e tudo, porque você já não está mais em conexão com a Terra. Perfeito, isso aí, incrível, né? Eu falo isso porque eu sou uma causa viva disso aí, né? Uma causa, alguém que viveu a experiência palpável, né? Então eu parei de jejuar, que minha esposa pede misericórdia. Quando eu falo, vou jejuar, não, pelo amor de Deus. Porque eu literalmente esse mundo aqui, você não vive mais. Você anda aqui, irmã,
mas você não consegue mais ter conexão aqui com essa terra, com as coisas aqui, entendeu? Vamos ler aqui mais outro versículo de Neemias, capítulo 9, versículo 1, um pouquinho mais na frente. Se vocês quiserem perguntar, irmãos, questionar, eu até pedi mais a participação da senhora, porque... Neemias o E quê? no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. Cinza e cera. Jejum com sacos. Tem algumas versões que falam que jogava cinza, outros falam que jogava terra. Irmão, eu fico imaginando, irmão, a cinza em cima da gente. É tão agoniante, porque eu tenho uma lei, assim, a terra, né, uma coisa seca em cima da gente. Também, né? É tão ruim. Então, acho que é o... O que acontece? Né? Aquilo ali é um ato de dizer para Deus o quê? Humilhação. Eu não sou nada. Eu sou pó Eu sou pó. e cinza. Né? Eu até me atrevo. Então o que acontece? Nessa hora, o nosso Deus que é soberano, ele reconhece, né, que ele é soberano e que os seus filhos, que foram por ele criados, estão se humilhando. Aí nessa hora, irmão, você vai... Não tem como, né, irmão? Deus é Deus. Chega até emoção. Porque Deus é Deus, irmão. Uma coisa que nós nos esquecemos sempre. Deus é Pai. Primeira coisa, Deus é Pai. Então, como um pai agiria para com o filho? Né? Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, né? Lembra agora? Mateus 7,7. Pedi, dá-se-vos-á, buscar, acharei, bater, abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Né? Ele faz a comparação. Qual é o filho que pedindo pão, né, vai dar um escorpião, ou pedindo peixe vai dar uma cobra, uma serpente, né? Então, acho que é mais ou menos isso aí. Então, irmãos, vamos mais para frente agora. Esther, capítulo 4, versículo 3. Vocês sabiam que Esther não aparece o nome de Deus, né, irmãos? Não. Ou título. Vocês sabiam disso ou não? Sabia. E qual outro livro? Que não aparece o nome Que de não Deus. aparece o nome de Deus. Nome é o título, né, irmão? Porque na verdade Deus não é nome. Você nem se questiona. Deus é título, né? Ele é soberano. Isso se fala Deus. Né? Mas aí tem o tetragrama, né? O pessoal, quem estuda hebraico, lê Iv-Re, Vav-Re. Nome de Deus. Aí vem... hoje já estão até dizendo que Ial, né? Ial. Igual Jesus. Yahushua. Igual Jerusalém, né? Isso aí é muito polêmico, mas eu vou falar. A letra J surgiu no ano de 1515. Né? Então antes era Iesus, né? Para nós aqui já latinizado, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito não, que isso às vezes até esfria a fé de algumas pessoas. Quem tem mais estrutura, não. Mais Né? confusão na cabeça. Esther não é confusão não, é porque é coisa mais detalhada, mais profunda, mais histórica. Esther capítulo 4, versículo 3, né? Olha só. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Né? Então o que acontece? Naquela época da rainha Esther, existia um cidadão chamado Amã, né? E aquele Amã nasceu um ódio dos judeus no coração dele, e como ele era com o rei, né? Próximo ao rei, ele queria o quê? Ele queria matar todos os judeus, exterminar com os judeus. Você percebe, irmão, que desde o começo, desde o Egito, né, o A povo... luz incomoda a treva, né, irmão? E até o dia de hoje, a nação de Israel hoje, elas são 9 milhões de habitantes. Né? Quando a nação de Israel era 3 milhões de habitantes, eu acredito que nos anos 80, 100 milhões de árabes juraram exterminar com aquele povo. Só que não extermina, irmãos, não tem jeito, ali é a promessa. Ali é a promessa, ali é o relógio de Deus. Eles recusaram Jesus e recusam até hoje. Mas mesmo assim é aquele Aquela filho. música, né, irmão? Eu sou a semente do sangue. Né? A música da Mara Lima, né? Não. Mara Lima. É Mara Lima, Acho que é Mara Lima. Eu achei que foi. É Mara Lima mesmo. Então, vamos ler mais um versículo aqui, 4,16, né? Vai ajuntar todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e a minha serva também jejuaremos. Depois irei ter com o rei
ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. O que ela fez? Ela Se jogou. se entregou, né? A entrega foi total. Falou, ó, eu vou arriscar, não tem mais o que fazer. Né? E você percebe que... É um propósito, ela tinha um propósito. Isso tudo Deus agrada. Quando você tem um propósito, né, meu irmão? Não, eu tenho um propósito aqui, Senhor. Se o Senhor for comigo, eu vou até ali, né? Essa ação, por um lado, eu acho ela muito assim, útil, muito proveitosa. Porque você está colocando a sua fé em prova. E você está dizendo o seguinte, se o olha só, olha como é que você... Não Deus, eu vou te largo para trás, não. Olha só como a irmã expôs. Se o Senhor for comigo... Eu tenho certeza que Ele vai. Eu digo mais assim, o Senhor vai comigo na minha frente. Porque eu não tenho dúvida de Deus, então, sabe? Eu não tenho dúvida de nada. O que acontece? O outro livro, não falou outro livro não, né, que eu perguntei? Que não aparece o nome de Deus? Não, eu não... Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Tá bom? Mas lá não aparece Jeová, não? Não. Ó, jejum. O jejum da Igreja Católica, ele é na sexta-feira da Paixão, né? Onde eles se abstêm da carne, eles não comem carne, tá bom? No bar de casa, no penteio cabelo. Então vamos lá. Toma banho. Para os judeus, o jejum é o chamado Dia do Perdão, que é mais conhecido como Yom Kippur, né? Eu fiz Yom Kippur lá em casa uma vez e depois eu falei, não vou fazer não. Na época eu tive um incentivo de um professor meu, eu comprei uns panos de saco, depois eu fiz, entrei no quarto, aquela coisa, e fiquei amanhã, não consegui nem um dia mais. Jesus rasgou o véu, né, irmão? Hoje, exatamente, hoje eu acho que eu não consigo mais jejuar mais um dia, no dia hoje eu não consigo. Baseado naquele lá eu não consigo. Só se eu for pro deserto, pro monte, sei lá, e não voltar. Jesus rasgou o véu. E os muçulmanos, é os dias festivos do Ramadã, né? Que eles fazem esse jejum. E eles são muito corretos. Os muçulmanos eles oram 5 vezes por dia, assim, religiosamente. Tem os horários tudo certinho, né? Então, irmãos, o que acontece? Eles abaixo. Então, o que acontece? A importância do jejum, né? Então, vamos lá. Eu falei do jejum parcial, o jejum natural e o jejum sobrenatural, que a partir do 4º dia até o 40º dia, né, já é o sobrenatural. Aí você segundo faleceu recente, David Poyanshu, você vai para a 4ª dimensão, se eu não estou enganado. Você já sai dessa dimensão terrena. Você vive aqui na Terra, mas as pessoas não te compreendem mais. Né? Então, quem já fez esse jejum de 3 dias, não sei se os irmãos já fizeram, que eu já perguntei, questionei. Quem fez sabe o que eu estou dizendo, o que eu estou falando. Né? Eu lembro de um rapaz que ele fez, só porque é o seguinte, nessa hora, irmão, tem assim um certo perigo nessa hora. Porque como você está jejuando, você está entrando no campo espiritual. Aí o inimigo, o que o inimigo faz? Ele conhece todas as nossas fraquezas. Ele nos assiste o tempo todo. Então o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar nas fraquezas e trazer confusão para as mentes. E muitas vezes ele tem êxito. Muitas vezes. Tem um amigo meu que ele disse que o tio dele jejuou 10 dias, mas foi a óbito por causa do jejum. 10 dias sem comer nem beber nada. Eu mesmo, se eu ficar, com certeza vai aparecer os ossos da face, que vai sumir. 10 dias é muita coisa, né? Muita coisa. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Tudo que a gente fizer tem que ser na direção de Deus. Não adianta ele fazer pelo nosso. Adiantou ele fazer isso aí, depois foi a obra. Sacrifício de tudo. Aí eu não vou dizer assim, será que Deus se agradou? É o que o irmão falou aí. Ó, o que o irmão falou está lá em Mateus capítulo 9, versículo 3. Jesus Cristo falou assim, aprendeu o que significa misericórdia quer e não sacrifício. Sim, senhor, falou tudo aí. Agora tem vamos, gente que faz sacrifício, mas De não tem todo, misericórdia né? do irmão. agora vamos meditar em somente três passagens lá no Novo Testamento. Vamos começar na ordem, na sequência. Mateus capítulo 6, versículo 16 até o 18. Mateus 6, 16. Ao 18. E quando jejuardes, não vos mostrais contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto,
para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê no oculto, te recompensará. Irmãos, quando você jejuar, não precisa o seu irmão saber que você está jejuando, não. Só que tem hora que você se entrega. Por exemplo, aquele dia... esquece, né? Não, você se entrega. Por exemplo, aquele dia eu não verbalizei, porque o certo é você verbalizar, tá, irmãos? E eu sou muito... Infelizmente, eu tenho um defeito, irmão. Se alguém chegar na minha casa, ou eu oferecer alguma coisa e a pessoa não aceitar, eu já fico assim. Mas, irmã, come, por favor, come aí, toma um café, toma um chá. Não. Aí eu caio minha ficha. Pois é. Se a pessoa dizer que E eu não quer, já me toque. a pastora mesmo, é difícil eu... O que acontece? Tadinha. De regra geral, aqui nesse mundo, nessa terra, você tem que verbalizar, você tem que falar, tá bom? Se você não falar, não verbalizar, aí já é só entre você e Deus mesmo, porque quando você verbaliza, o inimigo que está ao nosso redor, ele vai... Porque é isso mesmo, é a luta constante. Deixa eu fazer uma Só um pouquinho. Aqui não é o céu, nem o inferno, nem o paraíso, aqui é um campo de batalha. E campo de batalha só sai vencedor e perdedor. Pode perguntar, irmão. Não, assim, de acordo com o que a missionária leu ali, né? Uhum. Né? Quando você jejuar, não precisa você, né? Não apresentar para ninguém, né? Pra você falar. Aí então, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Pode perguntar, se eu souber, eu Não respondo. me desculpe. Se eu não souber com toda humildade, digo que não sei, eu vou pesquisar, né? Sabe, porque tem um pessoal aí, né? Que no final do ano eles fazem um comboio em São Paulo para entregar doações nos presídios, material de higiene e tal, né? Para mostrar, para reportagem, aí os repórteres vão lá, tem multidão de repórteres entrevistando. E isso aí leva o ano inteiro falando nessa situação aí. Pois é, então você faz uma coisa boa, não precisa você falar para ninguém que você fez. Não foi o que o irmão leu aí, a irmã leu? Eu não preciso dizer para a irmã Sônia que foi a pastora Francisca que me deu essa blusa. Né, irmão? Eu não preciso dizer. Ah, né? Senão está recebendo o galardão aqui, eles lá estão recebendo o galardão aqui do mundo inteiro. Porque a reportagem está divulgando tudo. Irmão, eu acho errado isso aí, sabe? Se você fez, cala a boca, é você e Deus. Né? Que segundo aqui a palavra foi. Eu já entendi. O que E eles fazem um comboio de jornalistas para apresentar para o mundo inteiro que está fazendo aquela caridade. Então, diante de Deus, não está valendo. O que você está falando tem aqui, só que Mateus capítulo 6, versículo 2, fala da esmola, né, irmão? Quando você der a esmola. Né? Aí, no caso, essa obra que eles fazem aí, ela é louvável. Agora, se a mídia vai e que a pessoa quer deixar, né, divulgar, igual, vou até falar o nome da igreja aqui, que eu tentei, eu vivi também isso, eu vivi. De vez em quando eu vejo eles lá no Tatico, quando eu quase não estou indo no Tatico mais, é a Congregação Cristã do Brasil. Eu já vi uns 5 ou 6 carrinhos lotados de compra. Aí eu perguntei, para que é isso aqui? Eles falam que é obra da piedade, né? Da caridade, uma coisa assim, da piedade. E aí eu cheguei no irmão e falei, irmão, eu posso filmar? Ele falou, não permito não. Eu falei, então tudo bem.